Olá, amigos, olá, amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 1º de agosto, a lição 6, ela tem como título A Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios, capítulo 3, versículos 7 a 13. E o que nós vemos aqui é que este servo do Senhor mencionou, aqui em Efésios 3, que Deus, através dos seus planos, ele utilizou a igreja para unir os judeus e gentios. E ele exorta, e fala aqui em Efésios 3, que os seres do mal, essas hostes e potestades, os demônios, que eles sabem que seus dias estão contados, porque o plano de Deus está em andamento. A finalização desse mundo está em andamento, e que esses seres do mal todos serão destruídos e a ruína deles será certa. E o apóstolo nessa carta aos Efésios, capítulo 3, ele fala assim com grande sabedoria. Porque Paulo ele tinha um conhecimento e formação em vários cursos superiores e aqui ele se apresenta como ministro do Evangelho pelo dom da graça de Deus que ele fala em Efésios 3:7. Mas que isto não é um título assim de exaltação, porque na literatura clássica, na grega e antiga ainda, ministro, ele quer dizer ser um diácono, Até a palavra em grego quer ser diácono mesmo, com K, quer dizer um ministro. Ou seja, naquela época era conhecido como um garçom que servia mesas, que sempre está à disposição dos seus fregueses. Esse é o ministro, ele diz que ele é um ministro de Deus. E esse dom, como o próprio Evangelho, ele não é concedido devido ao valor do destinatário, mas sim pela graça de Deus. E Paulo fala bem claro ao destacar esse ponto, descrevendo ele como o menor de todos os santos, que ele fala em Efésios 3:8. E se apresenta lá em 1 Coríntios 15:9, como o menor dos apóstolos, que finalmente ele diz como o pior ou o principal dos pecadores, que ele diz lá em 1 Timóteo 1:15. Que humildade, meus amigos, desse grande apóstolo, Porque quando ele escreve essas cartas aos Efésios, ele estava preso, humilhado lá em Roma. E ele está preocupado com os amigos crentes lá de Éfeso. E ele estava preso justamente devido ao Evangelho de Cristo. E ainda ele estava preocupado com essas pessoas, com esses gentios lá de Éfeso. E isto é um exemplo, para todos nós, para a igreja de hoje, Porque mesmo aqueles que possuem a verdade, vão para a igreja, são professores assim de escolas bíblicas, que às vezes um dos alunos faltam, eles não vão nem atrás, não se preocupam se esse aluno, essa pessoa que está frequentando, esse membro da igreja, se ele está doente, se ele está precisando de alguma ajuda, nem se importam, Até eu participei assim de várias reuniões, da liderança da igreja,
E muitos ali, líderes da igreja, falam que não é obrigação de um professor bíblico ir atrás de alunos. Claro que ele é. Isso também é um dever que Deus pede para nós irmos atrás. Tanto é que nós vemos aqui o apóstolo Paulo está preso, ele está indo atrás daqueles que lhe havia proclamado o evangelho, para dar realmente fortalecimento espiritual para cada um. E é assim que nós devemos agir. E é uma compreensão de Paulo, dele chamar a si próprio de o menor dos apóstolos. Veja que homem, devido à sua consagração a Deus. E assim, quanto mais nós nos aproximamos, né, da conduta e do caráter de Cristo, mais cheios de falta nós sentiremos, né? Porque nós estamos enxergando o nosso Mestre e vemos que em nós somos falhos, né? Que nós somos cheios de pecados, porque nós estamos vendo a grandeza do nosso Salvador, onde a nossa visão ela fica assim mais clara quando acontece isto. E assim aparecem nossas imperfeições em amplo, né? E distinto contraste com a natureza perfeita de Jesus. E um pregador chamado Spurgeon, ele nos diz: quanto mais cheio o receptáculo se torna, mais se afunda nas águas, e a plenitude da graça é uma cura para o orgulho. Esse quem disse foi Spurgeon. E falou uma verdade aqui, meu amigo. Nós que proclamamos o evangelho ao mundo, devemos crescer na graça a cada dia. Saber que nós temos muitos graus a chegar, né? Porque na realidade a nossa santificação nós vamos ganhando passo a passo, degrau a degrau, né? Pois o próprio chamado nos coloca uma grande vantagem, né? Daqui nós somos assim obrigados, né, a pesquisar as escrituras, a segui-la, né, e estar bastante tempo assim em oração para uma melhoria do nosso caráter. E o apóstolo Paulo nos diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, que está lá em Efésios 3:10. Deus, ele é um ser de infinita sabedoria e glória, e ele quer que as suas criaturas conheçam a sua grande e multiforme sabedoria, isto é, através das sagradas escrituras, nós possamos colher essas informações. E quando Paulo fala em Efésios 3:10, principados e potestades, mas o que é isto? E como a igreja anuncia verdadeiramente a multiforme sabedoria de Deus? Embora Paulo, nesse livro de Efésios, capítulo 3, versículo 10, não descreva, né, a natureza, né, desses poderes, aqui mais especificamente no livro de Efésios, mas ele considera como um mal existente no mundo, e ele descreve esses poderes em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. E nesse Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, Paulo fala que nós cristãos estamos inseridos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal, e essas potestades, né, que são governantes, poderes políticos, né, e espirituais que agem no mundo, e principalmente agora, no fim dos tempos, levando pessoas ao engano, com doutrinas falsas e mentirosas. Essas são as potestades. E Paulo, em Efésios 6 e 10, fala que nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e tomando a armadura de Cristo para nós podermos resistir nos dias maus. E o fator principal, ele chama-se de oração, que ele menciona em Efésios 6.
e deve ser constante na nossa vida, na nossa labuta, diariamente contra o mal. O que podemos entender, e assim for a existência desses poderes espirituais, né, do mal, com a composição feita da igreja, unificando judeus e gentios, que antes estavam separados, agora torna-se esses poderes nas regiões celestiais. E hoje eles há um anúncio ressonante, né, desse plano de Deus para o futuro, de fazer tudo convergir nele, Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como os da terra, fala em Efésios 1:10. E esses poderes, eles são advertidos, né, de que o plano de Deus está em andamento e que a sua ruína é certa e garantida. Porque Deus determinou assim, onde a própria natureza de uma igreja unificada sinaliza a derrota final, ou seja, a derrota final dessas hostes e potestades do mal. O apóstolo Paulo, em Efésios 3, se utiliza de uma expressão de que o mistério do Evangelho foi revelado para seres espirituais do mal. E isso aparece em Efésios 3:10, que nos diz para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne convencida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E aqui, mais uma vez, de que quando Deus une, né, os judeus e os gentios, os dois formam o corpo da sua igreja, ou seja, o corpo espiritual, onde Cristo é a cabeça. E quando Deus forma esse corpo de cristãos assim fiéis, cada um com a sua função, Cristo, através que ele é a cabeça, é que ele rege todos esses membros das pessoas, ou seja, as pessoas que fazem parte desse corpo. E a partir daí ele torna-se mais conhecida a salvação. Aí o diabo começa a conhecer que existe a salvação, que essas principados e potestades conhecem, gente do mal, parte a conhecer realmente a existência de que existe uma igreja perfeita que se salvará e que os dias deles estão contados, que Deus tem um povo, uma igreja que se levantará para o reino dos céus. E quando esse plano de Deus fica mais transparente, assim, mais evidente, o Criador está mostrando a esses seres do mal, essas potestades espirituais, que o plano dele, como Criador do universo, existe, está em andamento e vai acontecer. E que esses seres serão destruídos no futuro bem próximo, após a segunda vinda de Jesus. Com esse texto nós vemos que Satanás sabe da existência do Evangelho da verdade. Conhece e está ciente de que seus dias estão contados. Satanás sabe que será destruído e sente isto a cada dia. Embora Satanás sempre teve satisfação e prazer no mal que ele produz para as pessoas, e ele tenta levar o maior número de pessoas para a perdição, que com isto ele passa a ofender o Criador do universo, causar dor no Criador. E Deus dará um fim a tudo isto, que diz lá em Mateus 25:41. E ele menciona que o rei ordenará aos que estiverem na sua esquerda e dirá: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos. Aí está o fim de Satanás para aqueles que também o seguirem. E isso está lá, nós acabamos de ler, Mateus 25:41. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do Espírito Santo, para aceitarem Jesus como Salvador e Senhor.
Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa com entendimento, uma pessoa que sabe manusear essas escrituras e sabe perfeitamente entender que a salvação está para todos. Basta aceitar Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas e seguir nos seus estatutos e mandamentos. E não é só isso, meu amigo ou minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais perseguições, não haverá mais tristezas. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.